Bem, na última aula começámos a ver o DOM, modelo de objetos de uma página de internet. Portanto, quando o browser lê uma página de internet, ele vai criar um modelo de objetos. Ele vai criar uma estrutura de dados que se chama de árvore. Desta pessoa pode ver a árvore ao contrário, onde vamos ter um elemento por cada marca existente. O texto que existe dentro das marcas é um elemento do tipo text. Portanto, vimos que existem diversos tipos de nós aqui na árvore. Existe o nó que é todo o documento, as marcas são nós do tipo elemento, o texto dentro das marcas são nó do tipo text, existem nós para os atributos e nós para os comentários. Porque é que é importante o tipo de nó? Porque depois depende, dependendo do tipo de nó, temos mais ou menos métodos. Os métodos que existem dependem do tipo de nó. Portanto, ontem tivemos a ver aqui principalmente este objeto, documento, e vimos que o objeto contém um conjunto de coleções. Portanto, um conjunto de coleções de imagens. Portanto, a pessoa pode obter todas as imagens que existem numa determinada página, todos os links, os formulários, áreas, as âncoras, applets e plugins. Portanto, isto são as coleções que são úteis para a pessoa rapidamente chegar a estes elementos. Portanto, as coleções são estas. Portanto, isto tudo com letra minúscula e termina sempre no plural. Portanto, os forms, images, links, script. Portanto, está sempre aqui o nome da propriedade no plural. Vimos alguns exemplos, por exemplo, obter todos os endereços das scripts de uma página. Portanto, isto é percorrer esta coleção, documento.script. Portanto, isto é um array. O array tem a propriedade length, que está o comprimento do array. Portanto, cria-se um ciclo, onde a variável começa em 0 e vai até ao comprimento do array, e obtém-se a primeira script, guarda isto numa variável, para depois ir-se buscar o atributo source aqui desta marca script. Portanto, o resultado coloca aqui numa variável do tipo string e vai-se adicionando sempre aqui um break, que é para depois, ao escrever isto no documento, termos isto em várias linhas. Vimos que para obter os endereços das imagens era igual, a única coisa que muda é a coleção. Em vez de estarmos a utilizar os scripts, estamos a utilizar a coleção images. Portanto, isto são as propriedades principais que existem no documento. Portanto, nós a partir do documento conseguimos aceder a toda a informação que está na página HTML. Conseguimos também aceder aqui aos cookies, portanto a informação que o servidor envia para o lado do cliente, para depois para o servidor ter informação sobre o cliente. Por exemplo, muitas vezes quando a pessoa faça um login num site, envia-se para o cliente informação de que o utilizador fez o login, qual é a validade, para chegar a uma certa data, hora e portanto, expirar o utilizador ser obrigado a efetuar nova entrada no sistema. Já temos esta informação. Vimos os três métodos que existem para obter elementos do DOM, portanto, para percorrer a árvore e obter diversos elementos. Podemos ir navegando na árvore ou então utilizar estes métodos. Portanto, estes métodos são os métodos mais utilizados. Geralmente o que se utiliza mais é obter um elemento através do seu ID. Portanto, isso quer dizer que temos que ter IDs para quando é necessário. Boa tarde. Quando é necessário fazer alterações ao documento. Também se pode obter todas as marcas. Portanto, vimos um exemplo de obter todos os parágrafos. Depois posso fazer alguma operação sobre esses elementos.
Ora, um exemplo simples, vimos este exemplo simples, portanto este exemplo que é utilizado ao longo de todo o documento. Portanto, é simples, que é para ilustrar os diversos conceitos. Portanto, tem um título, tem um parágrafo inicial, tem aqui um ID de intro e depois tem uma divisória com 2 parágrafos internos e tem um parágrafo final com a data. Portanto, é possível obter toda esta informação de muitas formas diferentes. Portanto, a pessoa consegue obter esta informação de muitas formas diferentes. Por exemplo, eu podia obter todos os parágrafos e depois selecionar só o último parágrafo. E assim eu ia obter a data, por exemplo. Portanto, vocês tiveram aqui um conjunto de instruções para experimentar. Portanto, a ideia aqui era experimentar os comandos para obter diversos elementos do documento. Portanto, isto foi visto, mais ou menos. Portanto, é fácil de perceber. Aqui, não há muitas funções, como não há muitas funções, não é difícil de perceber como é que se obtém os diversos elementos aqui de um documento. Ora bem, os nós de um documento do tipo elemento, portanto, são objetos que contêm propriedades e métodos. Portanto, é importante saber qual é o tipo de elemento devido a que depois, dependendo do tipo, temos métodos e propriedades diferentes. Para atenção que um objeto do tipo elemento pode ter lá dentro outros objetos, e então a pessoa pode percorrer todos esses objetos se necessário. Então, vocês têm aqui depois um link para os métodos e propriedades existentes aqui nos diversos objetos do tipo elemento. Ora bem, cada objeto contém um conjunto de propriedades e um conjunto de métodos. Temos aqui algumas das propriedades principais. Obter o texto interno, portanto isto devolve o texto sem marcas. Obter o HTML interno, portanto isto devolve tudo o que está dentro do elemento, que pode ser texto e pode ser HTML. Ora, isto muitas vezes, esta propriedade inner HTML é utilizada para se alterar o próprio elemento. Mas se eu quiser acrescentar nova informação, eu posso substituir ou alterar, acrescentar mais informação. E é uma das possibilidades para se alterar os documentos. A seguir vamos já ver esta possibilidade. Portanto, pode-se ter o nome de cada uma das marcas, o nó pai, os nós filhos, os teus atributos de um nó e, muito importante também, é o estilo aplicado a este nó, e a partir daí só pode alterar e fazer manipulações nos estilos, que geralmente é o mais utilizado. Portanto, muitas das alterações, muitas vezes à página, é alterar o estilo, e há alterações que é adicionar novos elementos. Para alterar o estilo, o que se pode fazer é isto, que é obter o elemento a partir de um ID. Portanto, esta é a solução mais utilizada. Obter o elemento a partir do ID e depois vai-se à propriedade de style e temos um objeto para alterar todas as propriedades que se podem aqui em relação ao estilo de um documento. Já agora vamos só a verificar quais é que são as propriedades existentes em relação aqui a um determinado estilo. Então vamos abrir uma página qualquer. Vamos à consola. Documento ponto.
First child, vou ter o primeiro. First child não ajuda muito. Get elemento by tag name, por exemplo. Vamos ver se existem parágrafos. Existem parágrafos. Estou a usar a página do Google, portanto não estou. Ok, existem aqui parágrafos. Vamos buscar o parágrafo inicial, parágrafo 0. Temos aqui o parágrafo 0. Parágrafo 0 é isto. Eu vou colocar isto numa variável. Var p toma o valor disto. E agora p.style e obtenho o seu estilo, as regras de estilo associadas aqui a este parágrafo. Eu posso abrir aqui e podem ver que tudo o que se pode fazer no CSS, a pessoa tem aqui as propriedades para fazer igualzinho. Portanto, tem muitas propriedades diferentes. Portanto, isto é tudo que se pode alterar em termos de regras de estilo. Sim. Portanto, isto é o normal. Isto tudo. E depois existem aqui muitas outras propriedades. Muitas destas, isto é HTML5, que aqui não está na versão final. Ok, tem aqui muita propriedade. Muita propriedade. E agora uma questão, como é que eu sei qual é a quantidade de propriedades que existe aqui? Então, afinal, eu quero saber quantas propriedades eu tenho aqui. Portanto, eu não quero estar a contar isto, não é? Que é um pouquinho absurdo. Mas posso passar um ciclo for var propriedade in p. Para cada propriedade in p, eu vou colocar aqui o contador. Var e dá um valor de 0. Portanto, tem aqui um contador. Tem aqui um contador. Para cada propriedade, o que eu vou fazer é incrementar o i mais mais. Existem 205 propriedades. Então, nós já vimos este ciclo. Numa das aulas anteriores. Portanto, para percorrer as propriedades de um objeto, do ciclo for in. Portanto, para cada propriedade pp existente neste objeto p, vamos incrementar aqui a variável. Portanto, no fim temos a quantidade de propriedades existentes. Ok, eu depois posso acrescentar estes exemplos depois ao PDF. Portanto, os elementos têm muitas propriedades diferentes que se pode utilizar para alterar o estilo de um elemento. Vimos aqui um exemplo.
alterar o estilo do parágrafo 1. Nós chegámos a praticar este exemplo ou não? Penso que já não chegámos a praticar este exemplo. Então, vamos à página. Portanto, vocês devem ter na página o exemplo da aula. O exemplo da aula que é este aqui. Portanto, este é o exemplo da aula. Vamos então agora praticar aqui estes exemplos e depois avançamos. Portanto, copiam esta função para a consola, colam a função na consola. Portanto, neste momento temos uma função para mostrar ou esconder elementos. E agora podemos, por exemplo, experimentar a função showHide e vamos esconder o elemento intro. Então, vamos saber qual é o elemento intro. Portanto, neste momento o elemento intro é este aqui, é este olá que está aqui. E agora vamos esconder isto. Enter. E o elemento intro desapareceu. Este aqui assim, está aqui em letras grandes, é o P1. Podemos esconder o P1. Esconder o elemento cujo ID é P1. Portanto, e neste momento o elemento ficou assim. Portanto, a página ficou assim e agora se a pessoa chamar outra vez o mesmo método, ele volta a mostrar os elementos. Vamos agora ver alguns dos métodos que existem para os objetos do tipo elemento. Portanto, para um determinado objeto do tipo elemento, eu posso verificar se esse objeto, ou se essa marca, portanto, aqui um objeto do tipo elemento é referente a uma marca. Se essa marca tem atributos, portanto, RUS atributo é para verificar se tem atributos, set atributo é para adicionar um atributo ou alterar um atributo. Eu posso remover atributos. O remove o elemento todo da página. Portanto, o esconder só esconde, ele fica ainda na página. O remove vai mesmo à árvore e remove o elemento da árvore. Create elemento, portanto isto permite criar um elemento na memória, podemos adicionar alguns à página. Criar um objeto do tipo elemento a um objeto do tipo texto. Adicionar um elemento a um determinado nó da árvore e inserir um elemento antes de outro elemento na árvore. Portanto, os métodos que temos basicamente são estes. Portanto, pode ter mais alguns, mas estes são os mais importantes. Tá bem? E com isto queremos fazer muitas coisas diferentes. Com isto queremos inserir elementos antes e depois de uma certa posição, o que nem sempre é fácil. Portanto, agora vamos ver como é que isto pode ser efetuado. Vamos olhar só aqui para este exemplo, começar aqui por este exemplo que é alterar o conteúdo de um elemento. Temos aqui o elemento dado pelo ID intro e queremos trocar a informação interna por outro elemento. Portanto, inicialmente este elemento intro, que é um parágrafo, tem este texto, olá, e o ponto de exclamação em bold. E queremos trocar por este, que é colocar o B em bold e colocar, em vez de olá, o texto a bom dia. Portanto, isto, mais ou menos, já vimos como é que se faz, que é obter o elemento, vamos ao texto interno do elemento e troca-se por um novo texto. Portanto, isto é trocar o conteúdo de um elemento. Nós agora temos olá, bom dia. Sim, ok, portanto, exemplo que a gente nós acabamos de acrescentar o olá, bom dia. Portanto, isto, portanto, se a pessoa quiser só colocar o bom dia, era trocar tudo que lá está agora por isto. Portanto, podem experimentar isto. Portanto, essas duas linhas, portanto, isto troca o que lá está, agora por isto for o bom dia. Depois eu tenho aqui uma função que pode ser útil. Esta função recebe o ID do elemento e o novo HTML interno. Portanto, para alterar é só chamar esta função, dizer qual é o ID, enviar uma string com o novo HTML e a função altera
altera o HTML de um determinado elemento. Portanto, estas funções depois são úteis para depois serem utilizadas. Portanto, uma vez que nós temos poucas funções disponibilizadas, a pessoa pode criar novas funções para ajudar a realizar as diversas tarefas. Eu vou só mostrar, portanto, neste momento a página tem isto, assim, eu tenho só o olá aqui na página. Agora, se eu utilizar, eu penso que tenho aqui a variável intro, vamos ver se eu tenho aqui a variável intro ou não. Intro, tenho, que é este parágrafo, portanto, neste momento tem isto. Então posso fazer intro.inner HTML e agora adiciono o que for necessário. Coloco em bold o B, fechar o bold e agora bom dia. E fecho as aspas e estou a alterar o conteúdo interno aqui do parágrafo, agora a gente pode verificar e o parágrafo mudou de isto, olá, ponto de exclamação, para bom dia. Onde é que eu fechei? Portanto, aqui o texto estava mal, faltou aqui fechar o B. Barra aqui, enter, intro, e agora sim obtém-se o que se pretendia, que era o B em bold e o resto normal. Portanto, é isto que temos aqui assim, o B em bold e o resto está normal. Portanto, neste exemplo estamos a alterar o conteúdo interno por outro conteúdo interno. Agora a questão é, e se eu quiser adicionar um conteúdo depois deste parágrafo ou antes deste parágrafo? Daí isto já complica um pouquinho mais. Portanto, isto é o que temos a seguir. Nesta parte 2, neste exemplo 2, o que temos é, nós temos este parágrafo cujo ID é into, tem este texto ao lá, ponto de exclamação, e agora queremos adicionar esta marca, o by, com ênfase. Queremos adicionar aqui o by com ênfase e queremos adicionar o by dentro desse parágrafo, como sendo o último elemento do parágrafo. Isso vamos fazer, adicionar como último elemento do parágrafo. Então o que é necessário fazer? Temos aqui diversos comandos. Portanto, obter inicialmente este elemento, o intro, criar um novo elemento, vamos criar aqui este novo elemento am, para ênfase, criar um elemento do tipo texto para o texto interno. Portanto, assim nós estamos a criar os objetos todos como se fosse para colocar na árvore, e vamos colocar isto na árvore. Portanto, nós podíamos criar uma string com a informação e alterar isto tudo, ou então podemos criar elementos e inserir diretamente dentro da árvore, e é isso que estamos a fazer. Criar um elemento, um objeto do tipo elem, criar um objeto do tipo text, adicionar ao elemento o texto e depois inserir como um filho aqui do parágrafo principal. E então o resultado vai ser isto. Então podem experimentar. Próximo exemplo é inserir este elemento by antes do parágrafo. Agora queremos inserir antes do parágrafo. O que é necessário fazer? Esta parte inicial é a mesma coisa. Portanto, obter o elemento, criar o objeto do tipo elemento, criar o objeto do tipo texto, adicionar um elemento ao outro. E agora o que está aqui diferente é isto, que é, para inserir antes deste elemento, é necessário obter o by, que é o body, e depois utilizamos este método que é inserir o novo elemento antes deste. É o que faz este método. Então, para isso obriga a irmos ao pai e pedir ao pai para inserir este elemento antes deste. Ok, podem experimentar.
No próximo exemplo queremos colocar o by depois de um determinado elemento. Ok, então isto tem aqui assim um truquezito que é este. Que é, portanto a primeira parte é igual, que é obter este elemento, criar o elemento para adicionar o texto ao novo elemento, ir buscar o pai, mais uma vez, e agora vamos utilizar o pai e vamos inserir, antes de quê? Vamos inserir o novo elemento, vamos aqui ao intro e vamos pedir o elemento a seguir ao intro. Este next sibling é ir buscar o elemento que está no mesmo nível deste, portanto que está à frente. Vamos buscar o elemento que está à frente deste e depois pede-se para inserir antes desse elemento. Então tem aqui este truquezinho que faz com que se possa inserir à frente de outro. Então temos aqui método para adicionar um atributo, adiciona ou troca o conteúdo do atributo. Portanto, se o atributo já existir, isto troca o conteúdo do atributo. Portanto, serve para alterar. E depois o método remove o atributo que remove um atributo de um determinado elemento. Até aqui há dúvidas? Próximo tema, eventos. A seguir ao intervalo. A seguir ao intervalo vamos ver isto, eventos. Portanto, quando acontecer alguma coisa, queremos fazer outra coisa qualquer. Portanto, baixam da página um exemplo que é este, Form Demo. Ora, o que é que isto tem? Tem aqui um formulário. Portanto, quando o rato entra dentro da área, muda para esta cor roxa. Quando o rato sai, muda para um azul claro. Quando se coloca o cursor lá dentro, muda para cinza. Quando o cursor sai, muda para azul. Portanto, isto é programar eventos. Portanto, quando acontece uma determinada ação, executa-se uma determinada tarefa. Portanto, tem este exemplo na página, experimentem este exemplo. Portanto, isto é um exemplo muito simples. É programar aqui 4 eventos. Portanto, estou aqui a programar 4 eventos. Portanto, quando o cursor entra, muda para uma cor. Quando o cursor sai, muda para outra cor. Quando o objeto tem o focus, portanto, quando recebe o focus, muda para cinza. Quando perde o focus, muda para azul. Portanto, aqui o código só é executado quando acontece um determinado evento. Então, vamos ver quais são esses eventos. Portanto, os eventos que estão a ser programados são estes. Quando acontece o focus, portanto, quando o elemento está selecionado e está o cursor lá dentro, ele vai chamar esta função, ObjectFocus. On blur é quando o objeto está a perder o focus, quando vai perder o focus. Portanto, quando o cursor sai do objeto para outro elemento, é executado este método onBlur. On mouse over é quando o rato está sobre o objeto. Quando o rato entra dentro do objeto, temos o evento on mouse over. Quando o rato sai do objeto, temos o evento on mouse leave. Portanto, e são estes eventos que estão aqui a ser utilizados. Portanto, o rato entrar, on mouse over, o rato sair, on mouse leave, e depois temos a parte do focus, portanto, quando recebe o focus. Agora recebeu o focus, portanto, isto tem o cursor, não é? Porque senão depois temos, se estamos a utilizar o rato. Portanto, quando recebe o focus, fica com um fundo cinza, quando perde o focus, fica com um fundo azul. Portanto, o que temos aqui é programação por eventos. Podemos ver o código-fonte. O código-fonte é isto. Aqui. Código-fonte. Vamos aqui ver o código-fonte. Então, temos aqui as diversas funções. E agora eu vou explicar um bocadinho mais aqui deste código. Esse aqui já venho aqui.
Ora bem, ao criar aqui a marca input, portanto input, o tipo é texto, portanto isto é um campo para ler texto, tem aqui um nome, tem um ID, e agora temos aqui a associação entre o evento e a função que vai ser executada. Portanto, quando existir o evento onFocus, vamos executar a função objectFocus. E entre parênteses estou a enviar aqui o this. Ora bem, o this é uma instrução especial que envia o próprio objeto. O próprio objeto onde ocorreu o evento. Portanto, que vai ser aqui neste input. Ora, isto para quê? Que é para eu depois dentro da função alterar aqui este próprio objeto. Assim, eu aqui podia enviar outra coisa diferente, mas eu podia até enviar qual era aqui o nome, desta marca, podia usar aqui, enviar aqui o nome e depois lá obtinha o objeto através do nome, através do ID, por exemplo. Mas aqui eu envio o próprio objeto. Portanto, quando a função recebe, a função vai receber o próprio objeto, que neste caso é a caixa de texto. Então, o que é que se faz? Utilizas a caixa de texto, utilizas o próprio objeto, vamos à propriedade de style e alteras o fundo do objeto. Portanto, aqui não é necessário ir buscar o objeto pelo ID, dado que eu com a instrução disso estou a enviar o próprio objeto. Portanto, e todas as funções são iguais, o que fazem é alteram para uma coisa diferente. Portanto, as funções todas recebem o objeto, recebem este objeto. Eu não alterei aqui. Vou alterar aqui object this. Vai para a gente saber que do outro lado o que se envia é o this, que é o próprio objeto. E agora preciso aqui de espaço, vou colocar isto aqui num cantinho. Ok, save. Portanto, as funções, essa coisa é muito simples, é só alterar o fundo do estilo. Então vai aqui à propriedade de style e altera a cor do fundo. Portanto, estas funções que estão aqui são as funções que são chamadas quando existem estes eventos. Portanto, há que ter atenção que as funções têm que ter o nome certinho. Portanto, ter atenção às letras maiúsculas e minúsculas, porque isso é importante. Se escreverem isto de forma diferente, depois isto não é executado. Portanto, a função pode enviar nada, portanto isto podia estar aqui onFocus à frente fecha parênteses, só. Ou então, podia-se enviar aqui um ID. Outra possibilidade é, por exemplo, aqui em vez de enviar o this, colocar entre plicas, por exemplo, aqui um ID. Ora bem, o ID disto é nome. Portanto, eu vou aqui, nome, enviar em vez de enviar o this. Ok, vou enviar. Portanto, isto, para ser diferente, eu vou enviar aqui o ID. Portanto, o ID é nome. E agora eu vou programar isto com o ID. Portanto, agora, aqui a função, portanto, em vez de receber o objeto, vai receber o ID. E agora nós já vimos isto. Isto agora é document.get. É mais fácil escrever logo aqui diretamente. Pegar aqui. Get element by ID. Console. Document.get element by ID. Envia-se o ID. Get element by ID. O ID é este, ponto e vírgula, e agora vou colocar isto numa variável, var obj, dá um valor disto, e aqui vou só colocar obj. Ok, e portanto, se a função recebesse o ID, era muito semelhante. Era obter o objeto e depois ir ao objeto, à propriedade style e alterar a cor do fundo. Portanto, também não é muito diferente do que já vimos aqui em termos de exemplos. Save. Portanto, eu vou deixar isto assim diferente,
Vou deixar isto diferente, vou só alterar aqui uma coisa que é o ID. Portanto, em vez de se chamar nome, vai se chamar ID nome. ID nome. É só para depois a pessoa saber que isto é o ID e não aqui a propriedade name, aqui o atributo name. Portanto, isto é o ID. Portanto, aqui envio ID nome, que é este ID. Do outro lado, obtenho um elemento que tem este ID e depois altero o estilo deste elemento. As outras funções recebem logo o próprio objeto. Portanto, já recebem aqui este objeto. Portanto, como já recebem aqui o objeto, portanto, já não é necessário ir buscar este objeto. Ora bem, continuar. Outro exemplo. Agora, eventos do teclado. Eventos do teclado. Portanto, quando se pressiona uma tecla, existem mais uma vez 3 eventos. Portanto, primeiro existe o on key down, que é ao pressionar a tecla, depois existe o on key up ao libertar a tecla e depois existe o key press. Portanto, a ordem é sempre esta. Primeiro é o down, depois é o up, depois é que é a tecla. Portanto, isto é semelhante ao rato. Portanto, aqui há que ter atenção de que há muitas teclas que são, sendo teclas especiais, depois não são apanhadas aqui por estes métodos. Portanto, não há eventos para algumas teclas especiais. Portanto, para as teclas normais isto funciona, para as teclas especiais algumas funcionam e outras não. Ora bem, eventos em relação ao documento. O mais utilizado é este, onload e onUnload. Portanto, quando o documento acaba de ser lido, então a pessoa já pode, portanto, já tem os elementos todos do documento, então já pode utilizar a programação para fazer alterações ao documento. Portanto, este é capaz de ser o documento mais utilizado aqui sobre os documentos, que é o onload. O onUnload é quando o utilizador vai mudar de página. Portanto, ao sair da página, a pessoa pode querer fazer alguma última ação. Portanto, geralmente o que se vê aqui assim é mostrar uma caixa de diálogo a perguntar se o utilizador tem certeza se quer sair ou não. Portanto, às vezes é o que acontece aqui no evento onUnload. E depois tem outros eventos que podem ser programados. Formulários. Portanto, estes são os mais utilizados. Portanto, já vimos aqui alguns destes. Já vimos aqui o mouse over, o focus, o blur, que é quando ele está a sair do campo. On change, quando a pessoa está a escrever, pode logo estar a validar. Portanto, ao escrever um campo, a pessoa pode logo validar com este evento, on change. E um dos mais utilizados é este, on submit. Portanto, ao enviar a informação para o servidor, antes de enviar, eu quero executar código. Portanto, vamos então olhar aqui para este on submit. Ora bem, validação de formulários. Validação de formulários, que é este último tema, que é importante. Ora bem, a validação de formulários pode ser feita, portanto os dados de um formulário, isto pode ser feito tanto do lado do servidor como do lado do cliente. Quando é feita do lado do cliente, portanto, geralmente é aí que entra o JavaScript. Isto é útil porquê? Isto é útil porque economiza um pouco o servidor, portanto economiza o processamento do servidor, evita enviar informação pela rede e depois esperar pelo resultado, portanto é muito mais rápido a pessoa efetuar a validação do lado do cliente. Portanto, a pessoa até tem alguma resposta instantânea e está a utilizar o processador do cliente e não o do servidor, que o servidor está a fazer outras coisas, está a disponibilizar mais informação. Quando é que esta validação pode ser feita? Portanto, o típico é ou no evento onChange, portanto, à medida que se vai alterando a informação, vamos logo fazendo a validação, ou o mais utilizado é onSubmit. Portanto, só ao enviar a informação é que se faça a validação. Portanto, há estas duas possibilidades. Muitas vezes vê-se um misto destas duas possibilidades. Ora bem, uma vez que a validação dos formulários pode ser feita do lado do cliente e do lado do servidor,
qual é que é melhor? É fazer do lado do cliente ou do lado do servidor? Portanto, do lado do cliente tem a vantagem de que é mais rápido, portanto, ainda não se está a consumir os recursos do servidor, mas acontece é que isto, geralmente, a pessoa faz de um lado e do outro. Portanto, a pessoa acaba por ser obrigado a fazer a validação de um lado e do outro. Isto porquê? Porque o cliente pode desligar o JavaScript, se desligar o JavaScript não há validação, e então aí estávamos a enviar dados inválidos ao servidor. Portanto, aí o servidor só quer dados válidos, então o servidor tem sempre que fazer a verificação dos dados. Portanto, a validação que se faz do lado do cliente, portanto, é para ser mais rápido e para estar a evitar enviar informação, depois recebe um erro, depois tem que alterar. Portanto, isso se faz tudo do lado do cliente sem ser necessário andar a enviar informação de um lado para o outro. Portanto, quando se controla este evento onSubmit, portanto, a função, portanto, esta pessoa vai associar uma função a este evento, para uma função para ser executada. Quando esta função é executada, no fim deve devolver um valor verdadeiro ou falso. Portanto, a função deve devolver um valor verdadeiro se todos os dados são válidos, portanto, se a informação pode ser enviada para o servidor, então nesse caso a função devolve true. Se existirem erros, devolve falso e o utilizador terá que alterar os erros e não é enviado nada ao servidor. Vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui o exemplo de uma função para validar um campo. Portanto, neste caso, a função vai validar que um determinado campo não está vazio. É o que isto faz. Portanto, a função recebe o ID de um determinado campo, vai obter esse elemento, obtém o valor que tem o elemento, e depois tem aqui o resultado, neste caso é true, e agora vai verificar se o resultado for nulo ou se o resultado for vazio, vai mostrar uma janela de alerta, portanto vai mostrar um erro ao utilizador, e depois coloca o focus no elemento que deu o erro. Portanto aqui o lamp.focus é para colocar o foco no elemento que deu o erro, que assim o cursor já fica naquele elemento. Coloca aqui a variável de resultado a falso, que é para indicar que houve um erro, e depois no fim temos aqui o return deste resultado, e no caso existe um erro, portanto o resultado será falso, e então a informação não é enviada ao servidor. No HTML é necessário fazer isto. Portanto, temos um formulário, temos aqui o endereço para onde é enviada aqui a informação. O método que é utilizado aqui é o get. O método que é utilizado aqui é o get. E temos agora aqui a associação entre o evento e o método. Portanto, quando existir este evento onSubmit, então vamos devolver, tem que aparecer aqui mesmo return, chamar a função e vou indicar qual é o campo que eu quero que seja validado. Neste caso, o campo é este input a seguir. Portanto, envio o ID do campo, e isso vai verificar que este campo é diferente de vazio. Portanto, se a função devolver true, então o formulário é enviado ao servidor, senão não é enviado ao servidor. Portanto, isto é o exemplo que vocês têm. Vamos aqui ver. Portanto, este exemplo é isto. Portanto, se é vazio, a gente vai enviar e ele diz que é necessário a preencher aqui o campo da procura, ok. Se eu escrever alguma coisa, livros, procurar, portanto, ele envia a informação ao Google e eu obtenho a resposta. Para terminar, portanto, depois tem aqui diversos links com muitos exemplos para experimentar. Portanto, tem aqui muitos exemplos para experimentarem, a ver se funciona, a ver se percebem.
E é bom estudar estes exemplos, portanto que apanha um pouco aqui esta matéria de validação e utilização do DOMS, Document Object Model.